Pode ficar à vontade. Já choraram teu choro, prantos correm na história. Vem do rio que erode do espaço, suas margens, trajetória. E do choro romantizo de breve, de grinar, vergonha, tem que ser apuxar o desejo do corpo e teu sonho travão de tragédia. Menina de saia, de gozo pré-extinto. Quantos tempos bordaram calado o bordel do teu destino. Ó virgens, todas virgens, de Jesus, ó virgens, eu já pedi já, você não logo. Primeiro é meu. Cheguei primeiro. Ok. na sacola da feira tem, de besteira feijão. Tem também miséria de que não sabem guardar. Tempo, senhora, tanto tempo tem. É privilegiado. De tempo tem. Eles tantos puseram odonante mesmo no saco da feira. Se de nada lembram, velho batona. Peça mais, não tem irada inteira. Não tem irada inteira. Não tem irada inteira. Peça mais, se de nada lembram, velho batona. Peça mais, se de nada lembram, velho batona. Peça mais.
Na terceira década do século XX, de pele tão Quer dar uma adoçadinha no seu café? Não, isso doce. Tava doce. São Paulo era Belém. Veio o século. Eu quero mais café. Jesus. Alguém mais quer café? Eu quero de novo. Vai pegar. Não, pode ficar à vontade, tá, gente? Assim, tem até um pouquinho de açúcar se você quiser dar uma adoçada. Boa noite. Essa é a 16ª Mostra de Teatro de Taubaté. Hoje, Ponto Gatilho. Amanhã, sexta-feira, Hospício 3.0. E no sábado, às 10 da manhã, na Praça Dom Epaminondas, o Carteiro e a Cotovia. E às 20 horas, aqui no Teatro Metrópole, Bem-Estar, o que bem termina. E no domingo, às 10 da manhã, na Praça Dom Epaminondas, Histórias de Piá para pequeno porte. E às 16 horas, aqui no Teatro Metrópole, Recasamento de Lília. Tenha todos um bom espetáculo. Boa noite. De acordo com Alguém mais quer café? Tá tudo bem? O Teatro Metrópole possui extintores de Ele quer? incêndio, hidrantes e saídas de emergência devidamente sinalizadas. O acesso aos sanitários é através do hall de entrada. Informamos que é expressamente proibido comer, beber, fumar nas dependências do teatro. Fica também proibido filmar e fotografar o espetáculo sem prévia autorização. Pedimos que desliguem seus celulares e sinais sonoros. Tenham todos um bom espetáculo. Segura aí, a gente só vai terminar de servir o café aqui. Alguém mais Isso aqui quer? é grátis, o café. 1, 2, tem mais alguém? 3, 4, 5. Rafa, você quer ajuda? Quer ajuda? Nossa, parece que alguém tem que apresentar uma peça, não serve café. Obrigado, Parece que tá? alguém tem que amor, apresentar gente. nada. Deixa eu gente aqui em casa que ajuda a servir o café, lavar a louça. Alguém mais quer? Quem queria mesmo? Pediu? Quem que tá com copo? Você. Vai, Quem ajuda? Quem só sai? Café, sim. Tá gostoso. Alguém mais? Aqui, ó. Ninguém mais? Ó, uma chance, hein? Não quero. Alguém desse lado? Alguém desse lado? Aí. Oh meu Deus, cadê o vinho do açúcar? Menina, a gente tá fazendo uma bagunça no teatro. A gente esqueceu de desligar a cafeteira, continuou passando café. E caiu tudo no chão. Marcos, desculpa. Vai limpar. Alguém mais quer café? Ninguém? Lá no meus
Se tá no script, tá no script. Isso aí, vou falar com ele. Bom, acho que agora a gente já serviu café, né? Vocês estão bem? Vocês Já estão à passou vontade? café. Tomou café? Pra mim tá tudo certo, por mim pode começar. A gente pode começar? Max, ok? Misael? Então vamos lá, gente. Vamos começar.
chovia, chovia, e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele. Sem guarda-chuva nem nada, eu sempre perdia todos pelos bares, mas bem assim eu ia pelo meio da chuva, com uma garrafa de conhaque barata apertada contra o peito. Parece falso dito desse jeito, mas bem assim eu ia pelo meio da chuva, com uma garrafa de conhaque na mão e um maço de cigarros molhados no bolso. Teve uma hora que eu podia ter tomado um táxi, mas não era muito longe, e se eu tomasse o táxi eu não poderia comprar o conhaque. Então achei que era melhor chegar molhado da chuva que caía, porque aí beberíamos conhaque. Haveria música. Sempre aqueles saques gemidos, aquelas vozes roucas e o olho dele posto em cima de mim. Ducha morna distendendo meus músculos. Mas chovia ainda. Os olhos ardiam de frio, o nariz começava a escorrer e eu limpava o líquido do nariz com as costas das mãos e o líquido ia endurecendo logo sobre os pelos. E eu ia enfiando as mãos avermelhadas no fundo dos bolsos. Ia pulando as poças d'água com as pernas geladas. Tão geladas as pernas e os braços e a cara que eu pensei em abrir a garrafa para tomar um gole, mas eu não queria chegar na casa dele meio bêbado, hálito fedendo. Eu não queria que ele pensasse que eu andava bebendo e eu andava. Todo dia um bom pretexto. Foi então que eu comecei a pensar que ele ia achar que eu andava sem dinheiro, chegando a pé no meio daquela chuva toda que caía. E eu andava, estômago dolorido de fome. E eu não queria que ele pensasse que eu andava insônia, e eu andava roxo às olheiras. E teria que tomar cuidado com o lábio inferior ao sorrisse, quase certamente que sim, quando encontrasse, para que não pensasse que eu andava desleixando sem ir ao dentista, e eu andava. E tudo que eu andava fazendo e sendo, eu não queria que ele visse nem soubesse. Foi então que me deu um desgosto no meio daquela chuva toda que caía, porque eu fui percebendo que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu. E eu era. Fui me dando uma coisa confusa no meio da cabeça, essa história de não querer que ele soubesse que eu era eu, no meio da chuva toda que caía, e eu comecei a... Eu esqueci o texto. Como assim você esqueceu desse agora, Rafael? Você tá brincando, né? Eu esqueci o texto. Não, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que começar? Tony, aproveitar que parou, deixa eu te pedir uma coisa. Desculpa, gente, esqueci o texto. Deixa eu te pedir uma coisa, ó. Não passa tanto Durex na minha boca, porque fica difícil de arrancar. Eu acho que se você passar uma fitinha só, já tá suficiente. Você pega uma fita, passa aqui, que aí no meio da cena vai ficar difícil. Eu só dei 3 voltas, não foi nada, foi combinado, foi tranquilo. Fora que se você faz isso em casa, minha mãe ia brigar com você. Não sei se quando vocês eram crianças acontecia isso na casa de vocês ganharem presente de aniversário e guardar a embalagem no guarda-roupa. Acontecia com vocês? Quando era criança e a gente ganhava presente em casa, a gente geralmente guardava as embalagens no guarda-roupa ou embaixo da cama. E aí quando a gente ia dar presente para outra pessoa, a gente aproveitava a mesma embalagem e às vezes o mesmo Durex. E às vezes aquele Durex não tinha cola. E a gente tinha que usar a cola do Durex de outra embalagem que vinha marcada com a outra embalagem e a pessoa ia saber que a gente não comprou uma embalagem de presente para ela. Acontece na casa de vocês? Já aconteceu? A minha acontece. Tem umas coisas que a gente começa a falar quando a gente fala de quando a gente era criança, a gente começa a pensar em tanta coisa, né? Com certeza, aqui que eu tô vendo o olhinho de vocês e tem muita coisa vindo na cabeça, não tem não? Não tem? Quando eu falo de infância, o que você lembra? Não precisa falar. Mas você quer falar? Se eu puder. O quê? Se eu puder. Você pode falar. Posso? Correria. Pode falar mais alto. Pra todo Correria. mundo. Correria. Pois é. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem uma historinha agora que tá passando na cabeça. Da cama
a Idade Média, uma criança não era considerada diferente de um adulto. Era simplesmente considerado um adulto pequeno, um adulto indivíduo. As crianças compartilhavam com os adultos diversas coisas, incluindo a sexualidade. Até a Idade Média, as famílias, por exemplo, a divisão interna de uma casa não era como existe hoje. As pessoas todas compartilhavam o mesmo ambiente. Então, adultos e crianças dormiam no mesmo lugar. Adultos praticavam sexo perto, na frente de crianças. Isso não era algo proibido, isso não era tabu. Eu não vou mais ver ninguém. Quando era criança, chegava aos finais de semana, durante a semana também eu saía para brincar com os meus amigos. Mas eu lembro de um domingo, em particular, que a gente saiu para brincar num campinho que estava pegando fogo e tinha fumaça. Eu não sei que criança gosta tanto de fumaça. E a gente foi brincar no meio da fumaça. E aí o fogo começou a se espalhar e a gente achou que era talvez a nossa responsabilidade chamar alguém para apagar aquele fogo, e a gente foi falar com o responsável, um cara que era candidato a vereador, responsável de comunidade. Ele me recebeu na porta da casa dele, eu e mais meus amigos, e aí ele me falou assim, os meus amigos não tiveram a mesma sorte que eu. Ele falou: vem cá, eu tenho um presente para você. Ele não ligou para a história do fogo. Eu vou te dar um presente, tá lá dentro. E aí eu entrei e a mãe dele me viu indo na direção do quarto e ela falou: Ezequiel, o que você vai fazer com esse menino, Ezequiel? E ele esbravejou com a mãe, me levou para fora de novo, e os meus amigos ainda estavam no portão esperando o presente que eu ia receber, me invejando. E aí ele falou: espera aqui que eu vou te trazer o seu presente. E aí eu esperei. Eu tinha uns 8 anos mais ou menos, e ele voltou para me trazer o presente. Ele me trouxe e ele falou assim: vem cá comigo. Eu lembro que ele dormia num quarto de fundo, a porta estava entreaberta, a gente foi andando, e aí ele me levou lá.
Quando eu era criança, eu lembro que em algumas tardes, a minha prima ia até a minha casa e me convidava para brincar. Me convidava para brincar de boneca e eu logo aceitava. Nós íamos para a casa dela, chegando lá, já fazíamos toda a história. Qual seria o nome? Aonde ia se passar? Qual ia ser a profissão? Penteados, tranças, totalmente diferentes. Até as roupas nós fazíamos. Tinha um saco enorme, enorme, cheio de retalhos. A gente fazia de tudo. Top, vestido, saia. Era mágico. O quarto era determinado assim, com rejunte, com as linhas do piso mesmo. Era um novo mundo. Nós passávamos horas e horas brincando. Só que isso começou a incomodar. Tanto tempo que nós passávamos lá. Então, um dia, a gente estava brincando no quarto. Às vezes batiam na porta, entravam, mas era só minha outra prima, era tudo tranquilo. Só que dessa vez, era minha tia e minha mãe. Elas entraram. E daí a minha mãe falou assim: pode continuar brincando. Pode continuar. A gente só veio ver. Então nós continuamos brincando, fazendo o que sempre fazíamos. Então, depois desse dia, claro, minha tia deve ter conversado com a minha prima. Pois eram todas as tardes que ela me chamava. E na tarde seguinte, ela não voltou. Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, eu já ouvi de alguns aqui, do caminho do Gabete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, olha, ainda bem que ele deu uma tomada, meu pai me ensinou a ser homem. A gente precisa, a gente tem que conhecer uma arma que deve ter na mão. Quando eu era criança, e era domingo, a minha mãe costumava me levar para a missa. E eu ia. Quando eles colocavam aquelas histórias ou as letras das músicas pra gente ouvir, eu achava que aquela mão que trocava as letras era a mão de Deus. Eu ficava olhando aquela mão grande que vinha do nada e mudava tudo, né? Mas eu fui crescendo e eu fui descobrindo que essa mão de Deus, que a mão desse Deus lá, daquelas historinhas de domingo, não tá sobre a cabeça de todas as pessoas, não.
que você está pensando, Lucas? Estou pensando quantas vezes mais eu vou apanhar ou sofrer qualquer tipo de agressão por uma escolha que eu não fiz. Antes do último jogo do Brasil, lembro de um grupo de pessoas mexendo comigo, me zoando pelos meus trejeitos e voz. Depois, lembro de levantar do chão, pegar minhas coisas e gritar para minha amiga correr dali, senão eu iria morrer. E sucedeu que, acabando eles de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. O grupo de homens aumentava, e a única pessoa que se propôs a nos ajudar foi um morador de rua que, chorando, pediu para entrarmos em qualquer ônibus ali na Ordem de Santos e descer em qualquer lugar bem lá na frente. Tenho dores em todo o meu corpo. Sinto dificuldade nas mais simples atividades. Não aconteceu o pior, só restaram hematomas e dores musculares para tratar. E como fiquei inconsciente, não me lembro de nada. E Saul, naquele momento, não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Mas foram chutes no estômago e na cabeça, socos na cara e muita crueldade e covardia de 6 homens. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi. Não ia postar nada, nem falei isso para ninguém. Como também suas vestes, e até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Então Davi tornou a jurar e disse: teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Por isso disse: não saiba isso, Jonatas, para que não se magoe. Mas acabei vendo um vídeo onde um pastor diz expulsar um espírito homossexual da casa de uma mãe fiel. E enquanto todos na timeline estavam rindo da situação, comecei a chorar. Chorar desesperadamente, por saber que essa mãe acredita que seu filho tem um espírito ruim que o torna homossexual. A religião nos demoniza de uma forma bizarra. Mas e eu fico perplexo. Como vive o Senhor e como vive tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. Perplexo também por saber que hoje temos informações postas em nossas mãos e as pessoas ignoram tudo para seguir dogmas que matam pessoas e deixam a sociedade doente. E indo-se, moço, levantou-se Davi do lado sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra e inclinou-se 3 vezes. Esse é o objetivo de seu Deus. Não foi a primeira agressão que sofri esse ano, quem dirá na vida, mas até quando? E beijaram-se um ao outro. Até quando vão nos matar? E choraram juntos. Até quando vão ignorar o problema? Mas Davi chorou muito mais. Em 2017, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram mortos em crime motivados por homofobia. O número representa uma vítima a cada 19 horas. No meio da peleja, Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Você aí que diz que respeita, mas não aceita, que apoia Bolsonaro e seu discurso, que assovia para mulher na rua, que usa viado como xingamento pejorativo, que segue Silas Malafaia, vocês que não param um segundo para ouvir e ser empático e usar a internet para pesquisar um assunto sério antes de vir com um discurso sem base, e vocês que não moveram a bunda da cadeira para ajudar um cara sendo espancado por 6 caras. Me era o teu amor do que o amor das mulheres. Todos vocês são culpados por todas essas mortes e por cada cicatriz que ficará no meu corpo. Parem de nos matar.
Um carro passou mais perto e me molhou inteiro. Sairia um rio das minhas roupas se eu conseguisse torcê-las. Foi aí que eu decidi na minha cabeça que ao abrir sua porta ele me diria alguma coisa do tipo: mas como você tá molhado? Sem nenhum espanto. Porque era a mim que ele esperava, era a mim que ele chamava, era pra mim, e só pra mim que ele abriria a sua porta. Eu ia indo. Eu me atrevia por aquele caminho de árvores sem folhas e a rua interrompida que eu revia com aquele jeito estranho de já ter estado lá sem nunca ter. Eu me atrevia. Eu ia indo porque era a mim que ele chamava. Como um fio invisível saindo da cabeça dele até a minha. Quem me via assim, no meio da rua, não via o nosso segredo. Via apenas um sujeito, sem capa nem guarda-chuva, e uma garrafa de conhaque barata apertada contra o peito. Mas eu ia indo, porque era a mim que ele chamava. Eu me atrevia. Eu ia indo porque era a mim, e só pra mim, que ele abriria a sua porta. E eu pensei nas minhas roupas que ele trocaria, na lama que ele limparia a terra, nas minhas mãos que ele pegaria lentamente, acariciando-as devagar, para espantar o frio, espantando o roxo da pele fria. E escurecendo. Era cedo ainda, mas escurecia mais cedo que de costume, e nem era inverno. E eu pensei, na cama larga que ele me arrumaria, com muitos cobertores. E foi então que eu escorreguei e caí tudo. Antônio. O que foi? Tá tudo bem? Tá. Não deu certo, ó, tipo, isso aqui é uma coisa que a gente precisa solucionar. Mas ficou bom, não sei. É que tem que apagar, essa cena que eu fiz agora não dá pra ficar com o retroprojetor. A gente vai ter que dar um jeito de você levar esse tecido pra fora. Tá, eu vou dobrar ele agora então. Aí eu apago aqui e eu mesmo, eu não sei em que momento da cena eu venho aqui e ligo esse rádio. Os visuais teria sido queimado. O jovem foi visto pela última vez perto de uma favela no Rio de Janeiro. O irmão do estudante Matheus Passarelli, de 21 anos, desaparecido há uma semana, disse que o aluno de artes visuais da UERJ foi executado ao entrar em uma comunidade no bairro Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro. O jovem era não binário. Entendia que sua identidade de gênero não é nem de homem nem de mulher, e sim de uma pessoa. E entre amigos e parentes era tratado como Matheus. Em uma postagem no Facebook, Gabriel Passarelli disse que, segundo informações recebidas da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, o corpo teria sido queimado. O motivo do crime ainda é investigado. A partir de certo momento, descobrimos que não poderíamos circular mais pelo bairro do acontecido, e com isso precisávamos zelar pela segurança daqueles que estavam nas ruas implicados em encontrarem a Mateusa. Tivemos que parar as buscas e concentrar as energias nas investigações da instituição. Segundo informações, minha irmã foi executada ao entrar em uma das comunidades do bairro, postou Gabriel, irmão da vítima. Mateus sumiu na madrugada de 29 de abril ao sair do aniversário de uma amiga na rua Cruz e Souza, no Encantado, na zona norte, por volta das 2h30 da manhã. De acordo com Gabriel, o estudante se despediu dos amigos, dizendo que não se sentia bem. O irmão disse que todo o processo de investigação do desaparecimento foi acompanhado por ele, pela mãe e por amigos. Segundo Gabriel, as informações mais recentes que ele e a família receberam demonstram diferentes faces de crueldade. Os parentes de Matheus estão reunidos em Rio Bonito, no interior do estado do Rio de Janeiro. Esses são os dados diretamente do jornal O Globo, e que trazem um pouco do contexto em que está inserida a população trans no Brasil. A ANTRA, a Associação Nacional de Travestis Transsexuais, tem como tema resistir para resistir, existir para reagir. A ANTRA vem a público nesse 29 de janeiro de 2018 chamar a atenção para as graves violações de direitos humanos da população de travestis e mulheres transexuais no Brasil. O país que mais
assassina essas pessoas no mundo é o Brasil. O número de assassinatos é 3 vezes maior que o segundo colocado no mundo, no México, com uma média de 50 mortes. Não há o que comemorar, repetimos a cada ano e as nossas vozes não ecoam aonde deveriam chegar. Estamos à mercê de nós mesmos. Quem chora por nós? Quem vai contribuir com a vaquinha para enterrar mais uma? Para que não seja enterrada como indigente? Sim, porque abjetos já somos, a sociedade já nos cunhou esse adjetivo. Essas são as palavras da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que logo na apresentação do seu site já traz dados importantes para que possamos pensar a existência desses grupos no Brasil. A ANTRA desenvolveu um estudo sobre esses assassinatos das pessoas, divulgou o mapa dos feminicídios no último dia 25 de janeiro de 2018. E é com ele que nós vamos buscar resolver parte desse problema, com a ANTRA em sua página oficial no Justiça manda júri, mãe que matou o filho por ser gay O tribunal soltou o padrasto da vítima por considerar que as provas contra ele são frágeis. Outros 2 jovens serão julgados. A Justiça de Sorocaba decidiu submeter a júri popular a mãe que matou um filho de 17 anos por ele ser homossexual em Cravinho, de São Paulo, em dezembro. Além da mãe, a ex-gerente de supermercado Tatiana Ferreira, de 32 anos, Victor Roberto da Silva, de 19 anos, e Miller da Silva Barissa, de 18 anos, também serão julgados como autores da morte de Itaberli Lozano. A vítima foi morta a facadas. Os 3 responderam pelo crime de homicídio duplamente qualificado que teria sido cometido por motivo torpe. Testemunhas relatam sucessivas brigas na família por Itabelli ser não aguentava mais ele. A assassina disse em relato. A justiça mandou soltar o padrasto da vítima, Alex Sendeli Pereira, por considerar que as provas contra ele... Rafael Melo, de 14 anos de idade, morto a pedradas. Mãe relata que filho sempre sofria ataques homofóbicos porque seu sonho era se tornar um grande estilista e gostava de fazer roupas. O Ministério Público Estadual vai recorrer contra a decisão de soltar os suspeitos. Tatiana e outros acusados continuam na prisão. O advogado de defesa... Alexandre Ivo, 14 anos de idade, torturado durante horas. Teve todos os seus dentes arrancados antes de morrer. Assassinos conseguiam liminar para responderem em liberdade. Alexandre reagiu a ataques homofóbicos que sofreu na rua enquanto estava com seus amigos. Policial, Itabelli foi morto no dia 29 de dezembro, mas seu desaparecimento só foi registrado 2 dias depois pela avó do adolescente. Alex Medeiros, 8 anos de idade, filho dilacerado pelo próprio pai, que o viu lavando a louça. A briga iniciou porque essa atividade era coisa de mulher. Os relatam que ele sempre apanhava para a emergência. Ter sido agredido e ameaçado pela mãe por ser gay. Que tristeza as famílias sem um pingo de amor, nem a mãe por um filho, escreveu. Família, em primeiro lugar, é o que há. Ao lado da foto em que estavam a mãe e o padrasto, numa referência às agressões, ele escreveu: queria ver a recepção dos dois na cadeia. A polícia, a mulher inicialmente confessou ter dado uma facada no filho porque ele a atacara. Depois mudou a versão e acusou os 2 rapazes, a quem ela havia pedido apenas para dar um corretivo no adolescente. Chovia ainda, e eu custei a me levantar daquela poça d'água. Mas eu continuei indo. Rafa? Oi. O que foi, Antônio? Você tá falando muito baixo. Acho melhor você falar um pouco mais alto para as pessoas conseguirem te ouvir. Tá bom, Antônio. Mas para de me interromper, vamos fazer de novo. Chovia ainda. Eu custei a conseguir levantar daquela poça d'água. Mas eu continuei indo. Rafa, você está falando muito baixo. Assim as pessoas não vão conseguir te ouvir. Acho melhor você falar mais alto. Tá bom, Antônio.
Mas para de me interromper, vamos de novo. Chovia ainda. E eu custei a conseguir me levantar daquela poça d'água. Mas eu ia indo. Eu ia indo, mas eu me perguntei, como é que se faz? Como é que se faz essa coisa de andar? De botar um pé na frente do outro, equilibrando a cabeça sobre os ombros, mantendo ereta a coluna vertebral. Como é que se faz essa coisa? Eu não sabia. Eu só sabia que eu tinha que continuar, batendo naquela porta, naquela porta escura onde eu bati agora. E continuei batendo, e tornei a bater, e bati outra vez. Eu pensei em chamar o nome dele, mas eu não lembrava, eu não sabia. Eu nem sei se algum dia ele teve nome, e eu estava tudo ficando muito confuso. Eu acho que eu estava com febre, com chuva batendo, e eu continuei naquela porta gritando e chamando. E eu pensei em voltar a algum outro lugar, mas eu não lembrava, e eu sabia que eu só podia continuar ali, sem tentar outro gesto, outra ação que não fosse continuar batendo, naquela mesma porta que não abre nunca.
Escute só. Isto é muito sério. Ande. Escute que isto é sério. O mundo está tremendamente esquisito. Há 10 anos atrás o Leo me disse que existe uma rachadura em tudo e que é assim que a luz entra. Não sei se entendi. Você percebe alguma coisa da mistura entre falhas e iluminação? Aliás, me diga, você percebe alguma coisa de carpintaria? Você sabe por que foi que meteram um boi naquele estábulo em vez de um pequeno rinoceronte? Deve ter tido alguma coisa a ver com geografia ou com os felizmente insolucionáveis mistérios que só podem vir do misticismo asiático. Um boi é um bicho tão inexplicável. Ainda bem. O amor é um animal tão mutante, com tantas divisões possíveis. Lembra daqueles termómetros que usávamos na boca quando éramos pequenininhos? Lembra da queda deles no chão? Então, acho que o amor, quando aparece, é em tudo semelhante à forma física do mercúrio no mundo. Quando o vidro do termómetro se quebra, o elemento químico se espalha, e então ele fica-se dividindo pelos salões de todas as festas. Mercúrio se multiplicando. Acho que deve ser isso uma das 5.000 explicações possíveis para o amor. Eu gosto de você. A luz entrou torta por nós adentro, mas olha, eu gosto de você. A luz do verão passado quebrou o vidro da melancolia e agora ela fica se expandindo pelas ruas todas. Desde aquele outro lado do sol até este tremendo agora. Hoje ainda faz bastante frio. As cinzas ainda não aterraram sobre as cabeças disfarçadas. Tem gente batucando suor e cerveja pelas ruas da nossa cidade sul. Na cidade norte, há ondas de 7 metros tentando acertar no terceiro olho dos rapazinhos disfarçados de cowboys. O mestre ainda não veio decretar o começo da abstenção e, olha, a luz ainda está connosco. Sim, o mundo está absurdamente esquisito. Já ninguém confia nas imposições dos perfeitos. A esta hora na Terra é metade carnaval, metade conspiração, metade medo, metade fé, metade folia, metade desespero. E provavelmente, a esta hora, uma metade do mundo está dançando e outra metade dormindo. Há ainda outra metade limpando as armas, outra limpando o pó das flores. Mas, por causa do que me ensinou o místico, eu acredito que agora exista alguém profundamente acordado. Alguém que esteja vivendo num intervalo ténue entre o sono e a agilidade. Suponho que ele saiba perfeitamente que este começo do século será nosso batismo de voo para a persistência no amor. João molhou a testa de Emanuel, os gritos das ruas molham as testas de nossos corações. De que lado você está, eu não me importo. De que garfo você come, de que copo você bebe, que posto certo você escolhe, qual é seu orixá, seu partido, sua altura, de qual de suas cicatrizes você cuida, que pássaro você prefere, quem é seu pai, qual é seu samba, pinot noir ou chardonnay, que protetor você usa, qual é sua pele, seu perfume, qual político, quantos amores você sonha, em que Fernando, em que Ofélia, que cinema, que bandeira, em que cabelo você mora, qual dos túneis de Copacabana, rezo para seus santos quando atravessar. É impossível viver no país de Deus, isso eu te dou de barato. Mas atravessar o gramado de Deus em bicicleta, isso não é impossível, não. Escuta, isto é sério. Andamos crescendo juntos, distraidamente. As árvores crescem connosco. Nossa pele se estende, nosso entendimento teso também. O século cresce connosco. O amor pelas ventas da cara do mundo também. Quanto a 1 para 1 entre nós dois, isso logo se vê. Não sei nada sobre a paixão, suspeito que você também não. Mas começo a entender que o compasso da fé está mudando a passos largos, 2 para lá e 2 para cá. Portanto, escute,
Isto é muito sério. Isto é uma proposta aos 30 anos. Agora que o Mercúrio assumiu sua posição certa, vem comigo achar um trono mágico entre a folhagem. E no caminho até lá, vem dançar comigo, vem.